Temos muito a conversar. Temos muito a conversar. A pauta de hoje é cuidando do cuidador ferido, especialistas em situações de primeira vez. A gente está expert já nessas situações, né? A Paula já está gravando. A imagem da Júlia, para mim, está congelada. Ai, meu Deus. Não, eu tô vendo mexer a boquinha dela. Mexe, Júlia, mexe a boquinha. Estou mexendo a boca. Vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo a boca dela mexendo. Olha! Gente, vai ser hoje mesmo? Tá ou parecendo nós vamos aquele fazer um teste que a gente Karina, marca outro Karina. dia? Oi, Nelly, oi. Sabe aquele peixinho que você mandou? Eu não sei que situação aquele peixinho. Isso. Aquele peixinho eu achei fantástico, porque eu achei que ele respirava direitinho. Então, sabe o que eu fiz? Eu mandei para os meus netos, para que quando eles ficassem muito agitados, eles pegarem o peixinho e respirar junto com o peixinho. Daí eles iam relaxar. Está dando o maior resultado. Meus filhos, minhas noras estão falando assim, que beleza, mandei para minhas sobrinhas. Todas as horas que eles ficam meio agitados, eles falam assim, quero ver o peixinho, quero respirar com o peixinho. E eles vão lá, respiram junto com o peixinho, e o peixinho está sendo um sucesso, o maior terapeuta. Eu acho que a gente já também pode, né? Porque a gente já começou a gravação e começou a nossa roda de conversa. Eu vou pedir para que nós 4 possamos respirar como peixinho. Até porque é muito pertinente esse título, né? Cuidando do cuidador ferido, especialistas em situações de primeira vez, merece para nós 4 uma respiração. Vamos fazer isso nós 4? Vamos lá. Puxa o ar e solta o ar. Puxa e solta. Mais uma vez, puxando pelas narinas. Aliás, essa roda de conversa e esse tema deu início exatamente pelas dificuldades que nós enfrentamos com esse novo real, né? Com essa nova situação e que nós nos tornamos realmente especialistas em situações de primeira vez. Então, Nelly, o que você traz e a colaboração da sua amiga, né, é extremamente emocionante e tocante, para que a gente realmente possa repensar em tudo que a gente tem enfrentado agora. Eu também fiquei muito emocionada, sabe, quando eu conversei com ela. Primeiro porque eu nunca podia imaginar que justamente ontem, quando eu entrei em contato com ela, ela tinha sido demitida. Então, para mim foi também um motivo de muita tristeza, porque eu sei o quanto ela fez no trabalho dela, o quanto os pacientes, familiares e a própria equipe precisam dela, né? Então, mas vencendo isso, ela soube superar essa dor, dessa perda, e entrar em contato e dar essa escuta, esse acolhimento e validar realmente tudo o que ela está dizendo, o que eles estão precisando. E aí ela me mandou por e-mail assim, a fala de cada um da equipe. Eu resumi um pouquinho para passar para vocês, porque eu acho que é muito importante eu passar para vocês, assim, fidedignamente e literalmente, o que eles me trouxeram, porque é isso que vai fazer com que a gente possa conduzir essa nossa nova roda de conversa, né? Porque o nosso interesse justamente é esse. Então, eu não sei se eu continuo falando sobre isso, se a Júlia quer falar alguma coisa, a Paula, enfim, para a gente trocar um pouquinho. Eu queria comentar um pouquinho, né, e depois devolver a palavra, né, para vocês. Em primeiro lugar, assim, chamar a atenção dessa questão da primeira vez, né? Está sendo uma primeira vez de várias coisas, né? Quer dizer, uma primeira vez de viver
dentro de casa, é uma primeira vez de viver uma pandemia que afeta o mundo inteiro, a primeira vez que a gente está sendo convocado, né, como profissional de saúde mental, para cuidados desta ordem, né? Então, essas várias... E também primeira vez que nós estamos usando esse recurso para fazer a roda de conversa, que também, vamos dizer, ele citou aí várias questões. Então, nós estamos ficando assim, bastante presentes com essa primeira vez, e isso nos traz desafios, né? Tanto em relação a gente com a situação, mas principalmente da situação que vem e o que acontece, né? Então, foi muito interessante, foi talvez coincidência, mas coincidências não existem propriamente, que esse pedido tivesse vindo num momento de crise, que está afetando muitos profissionais, né, que estão trabalhando e aqueles que estão perdendo o trabalho. E aí eu acho que ela traz uma questão que você reverberou conosco, que entra de novo a questão da idade, né? Quer dizer, a idade como um fator limitante. A experiência não vale tanto, vale mais o fato de que a pessoa tem idade. Isso eu acho que é uma coisa que talvez mobilize a gente também nessa conversa, né? Eu acho que isso que a Júlia trouxe é muito importante. Essa semana ainda eu participei como entrevistada de uma pesquisa de uma aluna da UFSCar, de São Paulo, que a orientanda é uma amiga minha, e ela pediu se eu queria participar, e eu me prontifiquei. E justamente houve uma questão a respeito de preconceito pela idade. E se eu já via vivenciado alguma situação sobre isso. E eu me lembrei de algo que eu sofria muitos anos atrás, quando eu estava fazendo meu mestrado aqui na PUC de Campinas. Porque eu fiz a psicologia um pouco mais tarde, a Júlia sabe de toda a minha história, eu fiz a psicologia mais tarde, já era um pouco... acho que a Paula também já sabe, porque eu escrevi lá na apresentação, né, Paula? E, e depois eu já embarquei no mestrado. E eu estava numa aula, dessas aulas que a gente tem no mestrado, e um professor, eu tive bolsa, eu ganhei bolsa pelo CAPES, por conta da prova, né, que a gente faz para a introdução no mestrado, e conforme a nota que você atinge, você tem direito a uma bolsa ou não. E eu tive direito a uma bolsa, e eu tinha mais uma aluna também ao meu lado, que era já uma senhora também. Eu tinha meus 50 e tantos anos já, né? Quase 60. E esse professor, durante a aula, ele falou que ele achava muito injusto essas agências de bolsas fornecerem bolsas para pessoas que não iriam aproveitar muito tempo essa bolsa, né? Que essa bolsa seria mais para os mais jovens, que teriam mais tempo para utilizar todo esse conhecimento, essa experiência que estavam adquirindo numa pós-graduação. E aquilo realmente foi uma surpresa geral, né? Porque eu principalmente, estava sendo diretamente atingida, porque a outra senhora não tinha bolsa, mas eu tinha, né? Então, eu me senti diretamente atingida. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca podia imaginar que numa aula de mestrado, por um professor que já tinha bastante experiência, pelo menos conhecimento teórico, que ele tivesse essa fala, né, numa sala de aula, né? E a minha surpresa foi que, enquanto eu estava naquele momento digerindo tudo aquilo, logo após a aula, aquele mix de emoções ali vivenciando, as alunas mais jovens, que a grande maioria eram mais jovens, eram umas 12, 13 alunas, elas estavam indignadas e falaram para mim: olha, Nery, mesmo que você não queira, nós vamos levar isso ao conhecimento da coordenação, porque eu acho que isso não tem cabimento. E elas levaram, a coordenação tomou conhecimento, fui chamada, conversei, a coordenação conversou com ele. Então, foi algo assim que teve que ser, que eu tive que elaborar naquele momento, até porque essa outra senhora pensou em desistir, e aí eu chamei a atenção dela por tudo que estava acontecendo, até pela indignação das nossas colegas e pelo nosso direito de estudar, pelo nosso direito de ir atrás do que a gente deseja na vida.
e ela até continuou. E depois que isso tudo foi por mim mais digerido, elaborado, eu fui conversar com ele sobre isso, né? E aí nós nos entendemos. Eu fiz questão de levar ele os meus sentimentos, o que aquilo tinha provocado em mim. Que em vez de provocar uma reação negativa, foi muito positiva, porque me atiçou a minha determinação e a minha vontade, né? Então, a Júlia me fez lembrar desse episódio, porque realmente a gente pode não perceber, mas muitas vezes os preconceitos eles estão impregnados. Então, quando eu falo de preconceito, eu acho que preconceitos são de vários tipos, de várias formas, né? Muitas vezes a gente se prende só num tipo de preconceito, como agora nós estamos falando tanto do racismo, que eu acho que é muito válido. Mas vamos pensar também nos outros preconceitos das pessoas deficientes, das pessoas que vivem tantas situações de desigualdade. Então, eu acho que, bom, é isso. Já falei demais por hoje. Não, você falou tudo, né? E assim, não é demais, nunca é demais, né? A tua sabedoria, Nery, enquanto você estava falando, eu precisei até tomar um copo d'água, porque eu fiquei tão assim, né? A minha garganta começou, e essa é também a ideia que a gente também tem para valorizar o cuidado. O cuidado acontece quando a gente legitima a violência que o outro passou. O cuidado também acontece quando também a gente se autoriza a ficar indignado e a comunicar a nossa indignação. E eu acho que o que você falou foi perfeito, né? Porque você traz uma situação e que com a tua elegância você consegue dar uma resposta sem se paralisar, né? Porque, querendo ou não, você está falando de preconceitos e quantas vezes a gente não se dá o direito e a gente não consegue ter confirmado o nosso direito de ser, de fazer o que a gente quer, né? Feliz da psicologia que te tem hoje, né? Feliz de nós que temos você como colega, né? Então, assim, muito bacana, né? Porque você ainda responde para este professor, né, que estava te julgando e julgando muitos outros idosos, né, e outras pessoas que não, como se não tivesse direito a uma bolsa, né, e que eu acho que isso não é uma ideia correta no sentido de que, ó, né, todos têm direitos. E aí, né, a gente infelizmente tem nessa roda de conversa uma advogada, né, que fala sobre os direitos. E aí, então, eu estou fazendo e puxando a sardinha para Paula trazer essa questão e fazer o comentário também. Acho lindo, né? Que a gente possa discutir, né, sobre esses preconceitos e a falta de cuidado. E aí, então, eu trago uma frase que eu sempre falo: quem está longe julga, quem está perto compreende. E o que mais nós precisamos fazer neste momento é a gente se aproximar para a gente não julgar, pelo contrário, para a gente compreender as pessoas. Paula, passo a bola para você, linda. Vamos aproveitar, né, que a gente já tinha feito um esquenta na aula da pós, falando de direito e ausência de direito para os vulneráveis. E o direito, ele, tanto quanto a política, ele é tratado com um pouco de reserva, as pessoas torcem um pouco o nariz e tem uma dificuldade muito grande em se relacionar de uma forma positiva com o direito. E perdemos todos, porque o direito permeia, o direito torna possível que vivamos que a gente consiga conviver de uma forma mais harmoniosa. Claro que o direito também escrito, uma única letra de lei escrita para um país tão diverso, para uma humanidade tão diversa como a que nós temos, claro que vão acontecer injustiças, claro que vão haver desajustes, mas se a gente parte do pressuposto que o direito reflete um combinado da sociedade e que quanto mais participação nós trouxermos, sem polarizações, sem olharmos exclusivamente para as nossas medidas e para os tamanhos das nossas réguas, a gente conseguir olhar em prol de um coletivo e pensar na ética como algo que é um bem comum ou algo que tem que servir a maior parte das pessoas, a gente começa a fazer pequenos ajustes e vai tornando a sociedade um lugar menos hostil, um lugar mais equilibrado, mais harmonizado. Falar de direito, tanto para vulneráveis,
quanto para grupos que são considerados ou se autodenominam como grupos de minorias. E veja, grupos de minorias não quer dizer que são minorias em quantidade. Geralmente, grupos de minorias são em quantidade muito maior do que os grupos que predominam. Então, eles se organizam, eles podem se auto-organizar, podem pleitear direitos e políticas públicas. Tem uma série de questões que vai girar em torno das minorias, julgadas minorias. Eu peço licença para dizer isso, porque mulheres podem ser grupos de minorias, idosos podem ser grupos de minorias, grupos étnicos. Estamos agora vivendo a questão da pandemia, Covid-19. Quantos orientais não estão sofrendo preconceitos em decorrência disso? Quantos negros não sofrem preconceito? Quantos nortistas, nordestinos, migrantes? Então, cada grupo traz consigo o peso dessa responsabilidade, dessa carga cultural. Então, o direito está aí para nos servir e não o contrário, tal como os servidores públicos, juízes, promotores, procuradores públicos. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar mais educação, ainda foi uma conversa que a gente veio tendo no caminho, né, Karina? Essa questão da educação, a questão da escolaridade, que eu sei que você vai trazer um pouco mais adiante para a gente, mas é a gente trabalhar a informação, trabalhar o desenvolvimento da consciência e trazer o direito como um aliado. A nossa Constituição Federal, ela é belíssima, uma das mais extensas, ela chega a ser uma poesia, inclusive, ela é linda, a letra de lei é linda. Só que quando a pessoa que não tem aqueles direitos e garantias fundamentais atendidos vai ler a Constituição, a pessoa não acha ela linda, acha ela uma utopia, se sente ofendido, desrespeitado. Porque com o salário mínimo você tem que prover tudo, tudo. Lazer, educação, transporte, alimentação, tudo, tudo. E a gente sabe que não é possível, que o custo de vida aumenta a cada dia e não atende o que vem a legislação. Mas, em compensação, puxando um outro paralelo, a gente tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, se forem compreendidos, trazem prerrogativas que beneficiam muito essas faixas e escalas da sociedade. Então, é um exercício diário que a gente tem que fazer, trazer profissionais, pessoas mais do que profissionais, mais do que escolaridade, trazer profissionais que estão trabalhando em inteligência emocional, que se reúnem em grupos multidisciplinares, transdisciplinares, e que o direito e a política para dentro dessas discussões, tal como a gente está fazendo agora, para desmistificar que isso é assunto para um ou para o outro, e para a partir daí a gente começar a construir o mundo que a gente quer viver, né? Eu penso que eu posso contribuir dessa forma, com essa fala, não entrar no meandro da lei, mas ficar aí à disposição para quem está acompanhando a gente nas rodas de conversa, saber que pode trazer esses temas que a gente trata sim, vamos estudar, se a gente não souber a posição da maioria, eu digo maioria dos tribunais, a gente avalia e vai trazendo esse aparato jurídico aí para auxiliar no que for possível. Muito bom. Posso fazer um comentário? Claro, deve. Você é mestre. Então, aqui. vou fazer um comentário misturando as duas, as três, né? Com tudo que foi falado aqui. Acho que teve um dado muito importante quando a Nelly trouxe, né, a situação da colega, né, que né, para conversar um pouquinho das dificuldades e dos problemas e tal, e aí ela pôde falar, então, dessa situação mais difícil. E aí eu queria ressaltar um ponto que eu acho que é fundamental, que é a comunicação, né? Quer dizer, da gente poder falar sobre esse tipo de coisa. Eu acho que durante muito tempo os profissionais de saúde, eles foram de alguma forma calados, né? A tarefa principal era cuidar do outro, cuidar da melhor forma possível, com empatia, com compaixão, né, estar sempre disponível e tal, mas não havia essa preocupação, não havia esse local para falar das suas próprias questões, das suas dúvidas, do seu sofrimento, né? Então a gente já vinha vendo assim um certo movimento, né, de retomar essas questões, de fazer rodas de conversa na instituição para falar das situações mais difíceis ou de sentimentos, e aí essa ideia, né, Karina, que eu acho preciosa, né, que de longe tudo parece uma coisa, quando você chega perto, você vê, né, que o profissional de saúde está
sofrendo muito. Aí desabou uma pandemia na cabeça, né, que trouxe uma questão vamos dizer, de sobrecarga, né? Começou uma sobrecarga muito grande de médicos, de enfermeiros, né, com toda aquela tarefa imensa em relação a cuidar das pessoas com sintomatologia grave, e depois começou a pegar os profissionais de saúde mental, porque junto com a pandemia, vamos dizer, começou a haver uma discussão sobre uma pandemia mental, né? De risco das pessoas que estão sofrendo as situações, e de repente os profissionais estão no meio desses grandes sofredores, né? Seja porque tem maior risco de contaminação, seja porque a carga de ajuda que está sendo demandada é imensa. E aí a gente fica pensando como é que uma instituição de saúde demite profissionais de saúde agora, né? É uma coisa que a gente tem que realmente conversar muito, né? Estou pensando, você falou sobre direitos e tal. Puxa vida, como é possível uma exigência, eu diria quase sobre-humana, em relação a profissionais, né? Que o risco de profissionais adoecerem é muito grande, estão adoecendo, portanto, precisam de outras pessoas, né? E como que é possível pensar em demissão nesse momento, né? Mas, enfim, a gente está falando, vamos dizer, sobre a questão tão importante da gente poder falar, ventilar, discutir, né? Trazer esse mútuo apoio para enfrentar a situação de cuidar dos outros, mas também ter um respeito e um cuidado consigo, né? Então, essa é uma questão que tem me pegado bastante, né? E eu concordo, né, Julia, porque é o que você está trazendo. Talvez a carga fique maior quando ela é silenciada. E agora, cada vez mais, uma das formas que eu tenho encontrado de cuidados, né, é exatamente incentivar que as pessoas conversem, incentivar que as pessoas façam essas rodas de conversa, para que a gente possa dividir as dores, né? Não que ela vá passar, mas assim, ela fica um pouco mais confortável, né, de ser vivida quando ela é compartilhada, né? Assim, quando a gente começou, para mim tem sido muito terapêutico propor esta roda de conversa entre nós quatro, né? Porque nós, inclusive, somos as quatro mosqueteiras e nós pegamos os nossos quatro mosquetes, né? E a gente lida com as situações que vão aparecendo. E eu acho isso belo, né? Porque tem sido tão importante para mim, né? Terapêutico, que ao mesmo tempo, a primeira roda de conversa, eu tive tanto retorno gostoso, tanto retorno importante, sabe? Que quando a gente vai passar, né, um pouquinho antes da gente lançar essa roda de conversa, nós vamos passar um vídeo, né, que foi fruto, né, que deu resultado, foi esta roda de conversa que a gente está fazendo agora. E assim, foi um conjunto de todas as nossas dificuldades que nós passamos na primeira roda de conversa. E aí o que foi mais bonito é que o meu filho que organizou o vídeo, né? Ele que produziu o vídeo. E eu achei muito bonito porque é pela uma experiência de primeira vez, né? De considerar que sim, alguns jovens eles são muito mais hábeis que a gente, que é um pouco mais velho, né? E que assim dá para a gente fazer e comungar, né? Numa esperança de que a gente vai sair desta crise de uma forma diferente, né? Sabendo que a gente precisa se abrir para essas situações que são novidades e para essas dores que realmente ficam cada vez maiores quando não há, né, um respeito, um cuidado, um pensar juntos, né? Eu acho que tudo isso que você falou, Karina, primeiro assim, você tocou nessa questão do Enzo, né? Eu me lembro que quando você mandou, eu quis escrever diretamente para ele, para dar esse protagonismo para ele, porque realmente foi ele que fez aquele vídeo, ele se enturmou,
né? Ele se agregou ali a uma causa que não era dele, mas que de uma certa forma ele tomou para ele, né? De fazer isso, né? E eu acho que esse exemplo da gente poder conviver com os mais jovens numa relação harmônica, em que a gente valide a importância deles, sem tirar a nossa importância, não é falar, não, essa geração do futuro, vocês que sabem tudo. Não, todos nós somos da mesma geração. Nós estamos vivendo o mesmo momento, né? Então, acho que isso traz uma integração maior. Não é de, ele não vai falar, não, no tempo da minha mãe. Não, minha mãe, o tempo da minha mãe é agora. Nós estamos vivendo juntos, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente agregar as várias gerações no mesmo momento, no mesmo movimento em que nós estamos. Então, acho que isso é um ponto que eu gostaria de estar trazendo para nós agora, para a nossa reflexão. Outra coisa que você fala é a questão da gente poder, assim, repartir as nossas dores, né? Eu sempre costumo dizer que as nossas emoções, elas deverão sempre ser repartidas porque elas são uma forma da gente ser o que a gente é. Nós nos expressamos através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A não ser que a gente reprima, essas emoções e sentimentos, elas se tornam comportamentos, se tornam atitudes, né? Então, veja, eu sempre costumo dizer que a alegria, quando a gente reparte, ela aumenta, porque nós deixamos os outros mais alegres. E a tristeza, quando a gente reparte, ela diminui, porque ela sai de mim um pouquinho e o outro acolhe esse pouquinho que eu estou levando para ele. Então, eu acho que isso é muito importante também, que a gente possa, assim, repartir não só a alegria, mas também as nossas tristezas, né? Às vezes a gente, assim, por não querer magoar o outro, porque não deixar o outro triste, a gente esconde esse sentimento. Mas não, se ele é meu amigo, se ele é meu companheiro, se ele é uma pessoa em quem eu confio, ele vai também pegar um pouquinho dessa minha dor para ele. E isso vai diminuir a minha, né? E outro ponto também que eu gostaria de estar trazendo, até para a gente disparando movimentos para essa nossa roda de conversa próxima, é que como eu escrevi no artigo, que a Júlia acho que leu, não sei se vocês tiveram tempo de ler, mas eu acho que existem dois tipos de cuidadores, os formais e os informais, né? E todos eles sofrem as dores do cuidado. E nós temos que ter muita atenção também, porque agora nós estamos muito voltados aos profissionais de saúde, claro, com toda a razão, eu acho que eles têm todo o direito, e também nós temos o dever de acolher essas dores dos profissionais de saúde. Mas eu conheço muitos cuidadores anônimos em casa. Até quando eu falo no artigo, é o seguinte, que o cuidador profissional, ele é por escolha. Ninguém foi bater na nossa porta e falar, olha, você vai ser psicólogo, você vai ser médico, você vai ser... Não, a gente batalhou para isso. Nós estudamos, nós nos capacitamos, enfim, foi uma escolha assumida. Foi um compromisso que nós, dentro do nosso autoconhecimento, a gente percebeu que nós tínhamos condições e tínhamos qualidades que nos ajudavam e nos favoreciam a escolher essa profissão. Então, foi uma escolha assumida, que eu acredito, até coloco isso também, já coloquei naquele capítulo do seu livro, que é uma escolha que nós temos que rever a cada dia para nós garantirmos essa escolha, para nós validarmos essa escolha, para que a gente não passe a ser um robô dentro dessa escolha. Agora, tem pessoas que se tornam cuidadores, não é por escolha, pelo contrário, às vezes a pessoa não tem nenhuma habilidade para trabalhar como cuidador de um paciente, de um idoso. Ela não gosta de hospital, ela não gosta de médico, ela não pode ver sangue, ela não pode nada. E, de repente, ela tem que fazer tudo isso. E, muitas vezes, os profissionais de saúde jogam aquela responsabilidade naquela pessoa. Olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Como se aquela pessoa fosse preparada a vida inteira para assumir aquela responsabilidade. Nesse capítulo, eu cito alguns exemplos que eu acompanhei de pessoas que não tinham habilidade nenhuma, vontade nenhuma e nem o dever nenhum de cuidar daquela pessoa. E, no entanto, ela tem que assumir e fazer aquilo da melhor forma possível. Eu sinto nojo, mas eu tenho que limpar tráqueo.
Eu não aguento limpar uma tráqueo, mas eu tenho que limpar. Porque se quando o profissional de saúde chegar aqui e não estiver limpo, ele vai me punir, vai reclamar disso. Por que você não fez o que você teria que fazer? Então, vocês vejam que para cuidar de cuidadores, nós temos que ter essa habilidade também de cuidar também desses cuidadores, que hoje estão vivenciando situações muito difíceis, porque eles também, muitas vezes, estão prisioneiros ao lado de pessoas que estão necessitando de uma alegria, de um entusiasmo. Eu acompanho aqui a minha vizinha que tem 100 anos e ela tem uma cuidadora, e essa cuidadora tem que estar sempre bem, de saúde, passar o dia todo com uma senhora de 100 anos que já não conversa muito, que já não entende uma piada, que já não gosta de um programa de televisão, e ela tem que ficar ali. Vocês já imaginaram as emoções e os sentimentos que passam por essa pessoa durante um dia todo? O cansaço, o desânimo, porque você cuidar de uma pessoa assim também vai te mostrando realmente o que é a vida, o que te espera. Se eu vivi até essa idade, muitas vezes eu conversando com cuidadores, assim, até informais que cuidam de idosos, eles falam, eu não quero viver muito. Viver muito é muito triste. Eu vou ter que ter alguém que cuide de mim e às vezes eu não tenho nem afinidade com essa pessoa. Alguém tem que me dar um banho. Então você veja quantos cuidados essas pessoas precisam, né? Eu acredito que essa pandemia, ela veio escancarar para nós situações que já acontecem há muito tempo e que ninguém dá conta disso. Agora parece que chamou atenção. Olha o que está acontecendo, tá vendo? Nós temos que fazer alguma coisa. Tanto que você veja, está havendo assim um boom de vídeos, de lives, de tudo. Por quê? Porque as pessoas agora estão se sentindo incomodadas, muitas vezes, porque, puxa, mas estava tudo isso acontecendo e eu não estava vendo? Precisou ou precisou essa prisão, essa clausura, né? Como eu estava escrevendo outro dia, em umas anotações minhas. Precisou tudo isso para a gente realmente pensar, nossa, a coisa está feia mesmo, né? Por onde nós estamos caminhando? Onde vai dar tudo isso? Nossa, eu acho que essa pandemia, gente, foi assim, uma bênção. Nós estávamos precisando disso, o mundo estava precisando disso, sabe? Que foi uma coisa assim que pegou, não foi só o Brasil, pegou tudo. O mundo inteiro, todas as pessoas. Então, quando você vê tudo isso acontecendo, você fala, nossa, é o mundo pedindo socorro. É o ser humano pedindo socorro, é a natureza pedindo socorro. Então, sabe, eu acho que, de repente, a gente precisa mesmo disso. Como eu via muitos pacientes com câncer falar para mim, olha, essa doença para mim foi uma bênção. Pode ser a coisa mais estranha de se ouvir, mas eles falavam. E essa doença foi uma bênção porque me mostrou quem eu sou, como eu devo agir na minha vida, quem eu tenho que valorizar nessa minha vida. E eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, com todos os agravos que estamos vivendo, não só da pandemia, mas de todos os agravos, nós estamos precisando. Porque é uma continuação histórica. Se nós estamos passando por tantas dificuldades hoje, é porque há muito tempo a gente está levando com a barriga. Ah, não sei, desculpa, hoje eu estou muito de desabafo. Desculpa. Ó, a gente já combinou em outras reuniões que não vale o pedido de desculpas, porque se a gente pode se colocar do jeitinho que a gente é, né? Porque o que é desculpas? É tirar culpa, né? E se a gente se apropria das nossas ações, se a gente pode se colocar do jeito como nós podemos ficar, né? Eu acho que já ganha um alívio muito grande. Né? Que sim, a gente se isenta e se liberta dos deverias, né? E assim, eu me senti muito provocada pela tua fala, né? Porque realmente não que a gente mereça passar por tudo isso, mas para a gente tem sido um despertar, né?
E é um despertar para uma nova realidade que a gente vai ter que se encarar. E aí a gente vai ter que cada vez mais, e todos os dias, quando eu acordo, eu me pergunto o que eu quero para a vida e o que eu quero para o mundo. O que eu quero para mim. Porque é isso que todo mundo fala, que a gente tem medo do futuro, o que vai acontecer daqui a 30 dias, e eu sempre falo, o que vai acontecer daqui a 30 dias vai depender do que a gente fizer aqui e agora. De como é que a gente pode tratar essa situação. Porque não é uma situação fácil, mas realmente funciona como um wake-up call, né? Quer dizer, tá falando, o mundo tá falando, a natureza tá falando, olha pra gente, porque agora todo mundo tá ameaçado. Estamos ameaçados na nossa existência, na nossa imunidade. Isso é realmente muito sério, né? Quando a gente vê o nosso amigo morrendo, né? Não é uma coisa gostosa, não é uma coisa fácil. Então, assim, cada vez mais a gente precisa desenvolver e ampliar as facetas do cuidado. E as facetas do cuidados, né, dos cuidados, são essas que se apresentam. Como é que a gente vai responder a todas essas adversidades e essas dificuldades? Então, o teu desabafo também é o meu. E bate aqui no coração, Nelly. Eu só tenho que te agradecer. Mas aí tem as meninas também, as outras duas mosqueteiras. Falo primeiro, Paulo, fala você? Sempre Então, você, Júlio. Oi? Sempre você, pode? Não. Sempre nós quatro. Então, eu acho que a Nelly tem um poder, eu recomendo, depois a gente pode deixar em anexo, em algum lugar, a indicação do capítulo, até para quem tiver interesse em ler, se aprofundar, porque é uma análise muito importante, escrita antes da pandemia, né? Mas muito válida para antes, depois, durante e sempre, né? E é interessante essa divisão entre os dois lados, né? O profissional, que é uma preocupação muito grande, nossa, hoje talvez eu diria que mais ainda, ou talvez sempre foi, mas agora está mais escancarada, mas a questão também do cuidador familiar ou do cuidador informal. Mas eu diria mais do cuidador familiar até certo ponto, porque o cuidador informal, profissional, vamos dizer, mas que não é profissional de saúde, mas que recebe um pagamento e tal, ele não deixa de ter uma certa escolha também. E eu tenho visto muitos cuidadores assim maravilhosos, inatamente cuidadores, né? Agora, o cuidador familiar também há os que são inatamente cuidadores, mas há os que não são. E cuidar de uma pessoa adoecida, a gente até sabe. Travou. Acho que, bom, não sei da história da Paula, mas Karina, Nelly e eu fizemos, né? Um acompanhamento de pessoa idosa, doente, familiar e tal, e é um trabalho que nos envolve muito, mas é um trabalho que não é legitimado. Então, muitas vezes, até nas próprias instituições, falam, não, mas você é familiar, o nosso trabalho aqui é com o paciente, então, o familiar muitas vezes fica como o paciente oculto, aquele que não é nossa função, não precisa, né? E a gente vê, principalmente quando é paciente com doença avançada, em programas de cuidados paliativos, até que tem o cuidado familiar institucionalizado, que às vezes é o familiar que sofre muito mais, porque o paciente está lá, está cuidado, está sem dor, está recebendo, é legitimado e tal, e o familiar, né? O familiar mesmo diz, não gaste tempo comigo, procura trabalhar com o paciente, ele precisa mais e tal, né? Então, eu acho que essa que você está trazendo uma questão muito importante, né? Do acompanhamento, do cuidado, da legitimação, dizer, não, você deve falar, abre teus sentimentos. Você, como é que a Karina brincou com você, não peça desculpa porque não tem culpa, a mesma questão é do familiar, né? O familiar que está sofrendo, que não sabe, que às vezes fica triste ou tem raiva. Como é que eu posso ter raiva de um familiar? Como é que eu posso, vamos dizer, ter medo e tal? Eu preciso estar firme, eu preciso estar bem sempre. Então, esse espaço de legitimação, eu queria
trazer um pouco para a discussão, uma coisa que começou com o trabalho da Karina, da Paula aqui nessa roda, a respiração e depois a meditação, que seria a questão da introspecção, né? Da gente olhar para dentro, ver o que a gente está sentindo, o que é isso, e a gente mesmo se autorizar ou legitimar esse sentimento. Sim, tem horas que eu tenho raiva, não queria estar lá, e não queria fazer outra coisa. Tenho medo, como é que é, essa pessoa está sofrendo e eu não sei o que fazer e tal. Então, eu acho que essa ideia de poder compartilhar, claro, os amigos sempre são importantes, mas às vezes a gente precisa mesmo de um cuidado profissional, de alguém que olha para a gente e diz, olha, isso que você está vivendo faz parte, não precisa pedir desculpa, né? É uma coisa que faz parte do existir humano. Você tem direito de sentir isso, né? Então, né, essas são questões que acho que é que vocês, né, eu acho que vocês têm mais jeito para falar dessa coisa mais emocional. Eu sou mais assim, meio, sei lá, né, tenho mais dificuldades um pouco, mas vocês me alimentam, né, nessas coisas que a gente está conversando e fico pensando, meu Deus do céu, é isso mesmo. Eu adoro esse grupo porque nós somos diferentes e muito complementares. Então, Júlia, quando você manda um comentário seu, eu sei que eu já vou dar muita risada, porque você vem de uma forma muito lúcida, muito pontual e consegue transformar, às vezes, um assunto difícil que a gente está discutindo, você transforma e traz uma leveza, e eu gosto demais, demais. Estou sempre me divertindo muito. Se eu pudesse, eu deixava você e ficava ali ouvindo qual era a sua opinião sobre todas as coisas que eu penso. Você me traz tranquilidade, ou quando a gente está muito ansiosa, você fala, não é para ser assim, você dá um break, você vai desacelera. A Nelly, Pode contar sempre, Paula, sempre. eu conto. Eu fico muito, eu me sinto amparada, me sinto assim, eu sei que eu posso falar qualquer coisa que vocês vão falar, peraí, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. A Nelly vem e vem com essa doçura, vem trazendo com essa sensibilidade. Na nossa última reunião, que não foi na roda de conversas, ela teve uma fala muito profunda que ficou ecoando na minha cabeça, quando ela disse que somos todos da mesma geração, e quando tem um bebê, ainda tinha, eu acho que era o bebê da Lid, que estava na reunião, e aí ela traz a comparação de que ela e o bebê são a mesma geração, e é porque é isso que eu acredito. Eu pauto meu trabalho sempre que eu estou pensando em tratar a maturidade, o envelhecimento, seja no podcast, seja no direito, porque é assim que eu vejo. A gente está tudo. Nós não estamos na cauda do cometa, nós estamos no cometa, naquela bola de fogo pulsante, estamos todos ali, né? A Karina vem com esse costurar, com esse olhar, com essa potência de mulher, de profissional. Então, assim, essa pandemia me trouxe vocês. Então, é claro que a gente, quando a Nelly fala a pandemia foi uma bênção, se a pessoa está descontextualizada, ela pode ficar chocada, mas são olhares, diversos olhares que a gente tem que ter sobre esse fenômeno. Estamos em luto, claro, e ninguém está dizendo que isso foi bom acontecer, mas isso me parece que era um momento que a humanidade precisava desse chacoalhão. E, bom, são coisas que a gente acha, né? Não são coisas que a gente consegue constatar, mas a sensação que eu tenho é que isso falou para todo mundo pausa e agora vamos repensar. Então, a pandemia me trouxe vocês. Então, esse grupo, o qual eu me sinto parte, me sinto pertencente, veio em decorrência de todo esse turbilhão de coisas. E eu sei também que veio porque eu estava aberta e disponível para aceitar novas pessoas na minha vida, porque eu estava disposta a aceitar fazer várias coisas de primeira vez também, porque eu estava disposta a rever meu posicionamento como pessoa, como advogada, como integrante desse mundo, como ser humano. Então, não é fácil. Ninguém aqui pode me convencer de que esses momentos todos que a gente vem passando, inclusive de mudanças, são fáceis. Eles não são.
eles são dolorosos, desafiadores, mas eles trazem também essa sensação de que se você, de alguma forma, consegue se firmar, criar um grupo de apoio, igual esse que a gente estabeleceu, você vai conseguindo, passando esses obstáculos. Então, eu sou muito grata pela fala de vocês, pela participação intensa que vocês têm na minha vida. E sobre a situação do cuidador, esse cuidador familiar, esse cuidador invisível, esse paciente invisível, que é muito real. Eu me recordo que logo que acabou o meu trabalho, eu fiquei num período intermitente de 3 anos trabalhando na Amazônia, e eu voltava, ficava alguns dias, voltava para lá, e a minha mãe, eu sempre via a minha mãe dentro desses períodos, e aí você não acompanha como é que está a saúde da pessoa e tudo mais. Logo que o trabalho encerrou, que eu já firmei base novamente em São Paulo, minha mãe teve problemas de saúde e eu tive que socorrer e levar. Nós temos um plano de saúde que atende eminentemente pessoas idosas, né? O core deles é esse, atender pessoas de mais de 60 anos. E aí eu fui obrigada, porque a minha mãe não escolheu aquilo, eu também não escolhi. Nós passamos assim entre 2 ou 3 vezes na semana, tendo que ir para pronto-socorro de madrugada, porque ela estava com umas complicações que ninguém descobriu o que era. E quando eu vi, aquilo se tornou uma rotina. Então, passou de alguns dias, virou 1 mês, virou 2 meses, 3 meses. E eu lembro da primeira vez que eu cheguei no hospital e vi um hospital particular, um pronto-socorro particular, como as pessoas chegavam naqueles hospitais e comecei a observar quem os acompanhava. E eu também estava me observando, porque era muito difícil para mim, eu não estava entendendo o que acontecia com ela, e não dá para você discutir que você está 1 hora na sala de espera, porque todas as pessoas ali são preferências. Então, eu lembro a Paula que entrou pela primeira vez no hospital, e lembro a Paula que se precisar entrar hoje. Eu sou outra pessoa, né? Então, foi tanto chacoalhão, tanta lambança, tanta confusão, tanto medo de. Porque ao mesmo tempo que eu estava socorrendo minha mãe, que está viva, está bem, está com saúde hoje, mas passamos poucas e boas nos últimos meses, eu também me colocava na condição de quantos anos eu quero viver? Será que eu quero viver tudo isso? A vida é isso? Será que depois de toda a batalha, numa vida inteira, para estudar, para trabalhar, para fazer algo, eu vou acabar assim, amarrada numa cadeira de rodas? Então, assim, passaram tantas coisas na minha cabeça e a meditação, que eu considero que é o que me apruma, aumentando cada dia mais. Então, assim, era isso que me motivava a sentar todo dia para meditar, fugir desse medo de não poder ajudar minha mãe, não poder ajudar ninguém. Eu tive que ajudar enfermeiros a tirar as pessoas da cadeira de rodas, porque não tinha gente suficiente ali para cuidar daquele mundo de pessoas. Tinha que me preparar para ver como é que eu ia aguentar, estar fortalecida para olhar para minha mãe, ela olhar para mim e me ver como uma pessoa que estava firme. Então, me tornei uma cuidadora familiar, informal, naquele período que foi muito intenso, sem pedir, né? E é realmente muito difícil. Então, trazer esse olhar para esse familiar que de repente recebe essa missão é extremamente importante. Trazer materiais para que as pessoas possam, como elas se socorrem enquanto elas estão socorrendo. Então, o rumo que essa conversa foi tomando me trouxe bastante acalento, me trouxe bastante conforto, e aí eu fico mais convicta de que eu estou no grupo certo. Estou muito feliz de estar junto com vocês, sinto muito orgulho de saber a idade de vocês, de tempo de vida, né, do corpo, mas saber que vocês são almas livres, almas pensantes, que estão fazendo a diferença, que estão trabalhando em prol de um futuro que a gente quer ver. Vocês me mostram sempre, em todos os nossos encontros, que o envelhecimento e a maturidade, ele não interfere e ele não deve interferir no pensar, no fazer algo produtivo, no gerar material de relevância, conteúdo de valor. Olha o que vocês estão fazendo. Então, fica aqui a minha fala um pouco extensa, mas no sentido de, primeiro, obrigada, meninas, que é assim como eu vou sempre chamar vocês. Vocês são mosqueteiras, mas são meninas, eternas meninas. Parabéns pelo trabalho e empenho. E quando eu ouço, quando vocês falam dessa primeira vez, quando vocês falam desse cuidador, eu também estou aqui sentada aprendendo.
É muita emoção, né? É muita emoção. Eu acho que nós estávamos esperando, todas nós estávamos esperando esse encontro. Não, acho que mais do que organizar a segunda rodada, nós estávamos precisando era conversar mesmo, né? A gente estava precisando falar uma com a outra. E assim, estava precisando, e eu me emociono, porque você fala, Paula, parabéns meninas, né? Você também está inclusa. E saiba que, assim, quanto é poderoso isso que a gente está vivendo, né? Principalmente aqui agora, né? Quando você fala que a pandemia te trouxe, né? Me trouxe vocês. Na verdade, assim, a pandemia, a bênção que a Nelly fala, talvez também seja essa, né, Nelly? Da gente se trazer, da gente se conectar com pessoas que fazem sentido para a gente. Eu acho que esse é um cuidado tão importante que eu tenho aprendido, sabe? Porque, assim, em cada uma de vocês eu vejo uma parte minha, né? E porque a gente projeta, né? Algumas coisas que a gente admira no outro, né? A gente também tem, mas a gente acha que é o outro que tem. Então, a pandemia também está nos trazendo, né? E está trazendo a gente de volta para casa. E eu acho isso lindo, porque assim vai reverberando, né, a elegância, a sensibilidade da Nelly, a voz aveludada da Paula, a beleza de forma de vida que você tem, Paula. Né? O humor da Júlia, que é uma faceta que eu tenho descoberto. Enquanto eu era doutoranda e pós-doutoranda da Júlia, eu não sabia de tanta essa faceta, mas o que eu tenho me divertido, sabe? Então são facetas diferentes que isso tudo compõe realmente, como você bem falou, Paulo. O cuidado. A gente tem descoberto, e isso foi uma descoberta de experiência de primeira vez, porque a gente se abriu para a gente estar juntas, né? A gente se disponibiliza. E aí esse é o contrário do que a gente se tornar um cuidador compulsório. Né? Porque o que também Nelly traz, e que nós, quando somos obrigados a cuidar do outro, por amor, né? Simplesmente por amor. Né? E a gente começa a entrar numa labuta de dedicação, só que é de uma forma compulsória, não foi uma escolha. Só que mesmo assim a gente precisa fazer a nossa parte. E isso também é bonito, né? Então, quando você traz esse cuidador, né, que não é o cuidador, né, profissional da saúde, mas um cuidador que entrou para ser cuidador por tabela, eu acho muito lindo isso, né? Eu acho muito importante mesmo, porque quantos de nós, agora na pandemia, não estamos sendo obrigados a cuidar daquilo que a gente não foi contratado? Né? E aí, então, a gente precisa realmente ampliar nosso escopo de visão, de percepção de vida. Quantas e quantas... Eu, né, comecei a fazer máscara, né, costurar máscara. Quer dizer, eu fui paga para isso, eu sou psicóloga. Né? A gente não foi contratado para ser youtuber, né? E assim, a gente tá se virando nos 30 e a gente faz o encontro acontecer. Essa é a melhor forma de cuidado, da gente conseguir resgatar uma esperança de que o cuidado tá nisso que a gente se propõe a viver. É lindo isso, é lindo. Eu tô assim aos prantos, assim, chorando. Ainda bem que você chorou. Porque eu falei assim, gente, eu sou conhecida como a mais chorona das 4 mosqueteiras. Então você me deu o consentimento. Não é só você, não. Mas, pessoal, então agora passando um pouquinho essa emoção toda, como é que nós ficamos com a nossa roda de conversa? Porque eu tenho aqui os relatos, né? E a demanda, vamos dizer assim melhor, a demanda das pessoas que eu consultei. E elas estão pedindo o link, elas vão querer assistir a nossa roda de conversa e com certeza vão esperar alguma abordagem, inclusive porque eu falei para elas que seria tudo anônimo, que nós não iríamos dizer nome de ninguém, mas que seria apenas assim alguns disparadores para que a gente pudesse estar atingindo as pessoas que realmente necessitam, né? Então,
Eu tenho aqui, eu posso passar isso por e-mail para vocês, se vocês preferem, eu posso passar por e-mail e a gente pensar, então, depois da nossa roda de conversa, como que nós vamos, como é que nós vamos estar, assim, abordando esses temas, que, na verdade, são muito parecidos, mas são muito diferentes também, né? Porque cada um traz a sua maneira, né? Então, eu tenho um resumo do pessoal do CRI, que é o Centro de Referência dos Idosos, que não estão podendo trabalhar diretamente com os idosos agora, por conta do Covid-19, e eles estão, então, se programando, atendendo assim por telefone, porque muitas vezes nem por vídeo eles conseguem, mas eles estão atendendo por telefone e se preparando para uma volta, que eles estão assim muito preocupados porque não sabem quando vai ser nem como vai ser. Tudo bem. Então tem essa demanda que eu posso passar por e-mail para vocês. Aí eu consultei também uma profissional que ela é fisioterapeuta e ela trabalha nessas instituições de idosos, nesses abrigos de idosos. Então ela trouxe o sofrimento dela mesma, as inquietações que ela tem. Tem essa equipe que eu falei para vocês que a Sara me passou, que tem vários profissionais, tem médicos, tem enfermagem, tem vários, eu posso passar para vocês também por e-mail tudo que ela me mandou. Tem de uma médica pediatra que está trabalhando, e ela me passou também as inquietações dela, e de uma senhora também que trabalha cuidando de um idoso familiar. Então, ela também trouxe essas questões do cuidado, que envolve esse cuidado, as emoções e as inquietações que ela está sentindo. Então, eu posso fazer um resuminho disso. O que a Karina escreveu? Karina... Tá. Então, aí eu posso passar por e-mail para vocês e a gente perceber como que nós vamos estar podendo, assim, de alguma forma, abordar isso para que eles se sintam contemplados, né? Ouvindo a nossa roda de conversa, que eles se sintam contemplados e lembrados. Puxa, não foi à toa que eu colaborei, que eu participei. Eu acho que seria muito, muito, assim, respeitoso, né, para elas se sentirem contempladas nessa nossa roda de conversa. São várias as possibilidades que nós temos aí de resposta. Eu não sei, a Paula, quanto tempo nós vamos ter nessa roda de conversa, essa segunda roda de conversa, né? Para a gente poder equilibrar tudo que a gente tem que contemplar, tudo que nós temos que abordar. Então, nós vamos ter que ter um cuidado, porque o assunto, vocês percebem, a partir de hoje, a gente percebe que o assunto é muito abrangente, né? Só de falar do cuidador formal e do cuidador informal, talvez a gente até pudesse dividir aí em duas rodas de conversa, porque o cuidador informal, nós abordamos alguns aspectos, inclusive quando a Karina fala da gente, assim, assumir esse compromisso do amor, não é um compromisso de trabalho técnico, profissional, mas é um compromisso de amor. Muitas vezes, para escrever esse texto, eu fiz uma pesquisa e vi que a maioria dos cuidadores informais ou familiares são mulheres, geralmente escolhidas porque não tem filho, não tá desempregado, às vezes não é nem pelo amor, é pela conveniência, né? E às vezes, quando a Júlia fala que esse trabalho muitas vezes não é nem reconhecido, nem pela própria família, às vezes nem por quem é cuidado. Porque geralmente quem é cuidado, ele se volta muito mais, às vezes até agressivamente, contra quem cuida do que com os outros. Às vezes tem uma filha que cuida, está na casa dela cuidando. Quando chegam os outros filhos, ai, que bom que você está aqui, estou me sentindo tão feliz. E a outra coitada lá que faz todo dia a comidinha, que dá banho, faz isso, nunca recebeu uma recepção tão calorosa, né? Então, são vários aspectos também desse cuidado familiar e informal que nós poderíamos estar abrangendo. Eu não sei o que vocês acham, mas eu não sei se nós vamos poder contemplar tudo numa roda de conversa só. Eu sugiro. Olha, na minha opinião, acho que a gente deve fazer o seguinte, né? Nessa
a gente acabou falando mais pessoalmente aí, mas levantou muitas questões importantes, hein? Eu acho que nesses depoimentos foram trazidas várias questões, né, que já iluminam alguns pontos, né? E eu penso que a gente pode propor uma próxima conversa, até estávamos trocando aqui, né? Uma próxima roda de conversa para essas questões que vieram, né? Então, mandar, né, para nós, e a gente já tem aí uma data eventualmente pensada, é só uma questão de confirmar, né? E aí a gente se dedicaria a debater, conversar, a iluminar, enfim, essas questões para ser um retorno, né? E aí a gente vê se precisa mais uma, né? Porque, de repente, a gente pode fazer uma série, ou enfim, a gente vai vendo, né, de acordo com como a gente vai se colocando, né? Como nós temos modos diferentes e complementares, né? Somos 4, né? É interessante porque tem maneiras, pontos de vista e tal. E aí a pessoa que está nos acompanhando, e nós mesmos, quer dizer, em primeiro lugar, e as pessoas que estão nos acompanhando também vão poder ver aquilo que mais cabe, que mais faz sentido e tal, né? Então, é legal isso, a gente poder ter esse tempo para trabalhar as questões que tão gentilmente foram apresentadas, né? E, enfim, eu não sei como é que está a organização do tempo aqui, né? Talvez para a gente poder falar algumas palavras ainda e depois... Não tem encerramento? Tem encerramento? Sei, Eu né? acho que é legal, seria bom a gente caminhar para a finalização. Adorei essa proposta, Júlia, concordo, né? Precisa ver se Nelly e Paula também concordam. Acho que assim, tem aquela frase que fala, né? O caminho se faz no caminhar. E a gente está fazendo exatamente, né? Todo esse projeto de roda de conversa é no caminhar, né? E eu acho lindo isso, porque a gente não tem script, a gente tem, né? A Paula, antes da conversa, eu falei assim, eu vou ler a pauta. Ela falou assim, olha, quanto mais orgânico for, melhor. Eu falei, é mesmo, né? Porque também para que tanta organização assim, numa situação tão bagunçada que a gente tá? E foi lindo. Então, assim, a ideia é que a gente realmente possa contemplar e acolher todas as, né, inquietações que a Nelly trouxe, né, e gentilmente também pediu para que as pessoas pudessem colocar. Eu acho que a gente tem um espaço extremamente fértil, a gente já tem uma outra data já marcada. Então, assim, a ideia é fazer essa sequência. E quantas vezes forem necessárias, né, a gente vai fazer essas rodas de conversa até a gente ficar tonta. O dia que a gente saturar, aí a gente para. Mas eu acho que pelo andar da carroça, tá lindo, né? Então, assim, eu sugiro que a gente possa falar as palavras finais, né, para que a gente possa se despedir. Aí a gente lança essa roda, segunda roda de conversa, e a gente já com a promessa de acolher todas as inquietações que a Nelly levantou. A gente vai tentar um jeito de colocar também o link do artigo. Eu não sei como é que a gente pode, né, mas do capítulo que a Nelly e que você mencionou e que ela lindamente escreveu, que eu tenho certeza, ainda não li, mas lerei, né? Mas a gente pode pensar, né, nessa terceira roda de conversa. O que vocês acham? Ótimo. Eu acho que sim. Eu talvez até depois da que a gente for libertado da prisão, se a gente entrar em liberdade condicional, a gente pode, né, Paulo? Não sei como é que funciona isso, mas com tornozeleira não, por favor, porque incomoda. Mas com uma liberdade condicional, que a gente tenha que vir dormir em casa, a gente possa continuar. Eu acredito que roda de conversa, nós aprendemos que é um instrumento viável, factível, e que atinge uma proporção grande de pessoas, porque independe de convite ou nada, a pessoa pode ligar e assistir e participar. Então, eu acho que mais democrático e comunitário do que isso não existe, né? Então, acho que foi uma forma também que a pandemia nos trouxe, de nós nos aproximarmos das pessoas, né? É mais uma forma. E Então, eu só me comprometo, então, a mandar para vocês isso por e-mail,
Vou tentar mandar ainda hoje para que vocês possam ler. E se houver essa possibilidade, não sei, de colocar esse capítulo, por mim não tem problema nenhum. Eu acho que não tem problema nenhum fazer um link. Sei lá como é que faz. Citando não tem problema nenhum. Né? Como é que Citando o é? autor e a obra, não tem problema nenhum. Ele Eu pode acho que ser não. compartilhado. Porque eu acredito até que seria assim interessante como uma forma dos profissionais também refletirem, porque no momento em que eu vou, não sei, Júlia, se eu estou certa, se é a minha impressão como eu escrevi, mas você que leu, às vezes a impressão é outra, né? Mas eu acredito que além dessa distinção entre cuidadores e puxar também esse compromisso do cuidador profissional e legitimar a dificuldade de um cuidador informal e familiar, porque muitos deles podem se ver retratados ali, que estão obrigados a cuidar, né? Mesmo sendo da família, como eu trago alguns exemplos que você viu bem, da menina, da garota que era estuprada e teve que cuidar do pai agora. Então, são situações muito complexas, né? Que às vezes fica longe do amor. Pelo contrário, fica muito longe do cuidar por amor. Então, às vezes, a pessoa também pode se sentir ali um pouco resgatada e trabalhar um pouco suas culpas, porque muitas vezes também o cuidador familiar, às vezes ele deseja que aquele paciente morra logo para ele poder viver. Às vezes ele está anos e anos nesse cuidado e isso traz uma culpa imensa. Eu já trabalhei com muitas pessoas sobre isso, porque em determinado momento eu pensei que bom seria se essa pessoa tivesse morrido e eu poder estar livre, né? E isso é uma culpa muito forte. Então, eu acho que talvez colocar esse link seja interessante. Eu não sei como fazer isso. Então, deixo para vocês, Paula, Karina e Júlia, se vocês quiserem, tenham minha autorização. Nós podemos colocar o link depois no descritivo do episódio, subir o arquivo, isso a gente faz, fica tranquila. Tá bom. A gente coloca o acesso para quem tiver interesse e encontrar o documento. Concordo muito com a fala da Karina quando disse que o caminho se faz caminhando, e eu acho que a proposta desse trabalho ela é interessante para mim, inclusive, justamente, tem um nenezinho chorando aqui perto, mas faz parte, né? E a proposta se torna interessante para mim justamente porque a gente traz o que a gente tem de melhor nesse momento e apresenta e sem ensaiar, sem roteiro, e a outra mosqueteira tem que lidar com aquilo e transformar e dar sua contribuição. Acho isso muito, muito apropriado. Produtos ensaiados ou programas ou vídeos ensaiados nós já temos muitos, então é legal trabalhar essa outra proposta e quem estiver buscando esse tipo de informação vai chegar, vai contribuir. É evidente que a partir da terceira, quarta roda, a gente já vai começar a entrar num script natural, que é responder as perguntas, anotar para as próximas. Eu gostei muito de ter podido falar um pouquinho da minha história para vocês também me conhecerem um pouco mais, para quem está acompanhando a nossa evolução e a evolução desse grupo, entendeu ao que cada uma veio. Então, eu fico bastante feliz da gente, com a primeira, fiquei bastante feliz com essa também, e as próximas vão ficar cada vez mais direcionadas, eu não tenho a menor dúvida. Aí a gente trabalha um tema, quem está acompanhando a gente já vem sabendo que vai ser discutido aquele tema. A gente pode pensar futuramente em ter um canal específico para receber essas perguntas dos profissionais e vocês trabalharem. Isso daí fica fácil. Difícil é encontrar pessoas incríveis mesmo, igual vocês aí, com tanta experiência. Isso não é uma rasgação de seda, é realmente compensa, porque vocês, a cada dia eu venho conhecendo, acompanhando o trabalho, e vocês têm a academia e têm a experiência de vida. Então, esse mix que faz toda a diferença para quem é um novato ou para quem está com muita coisa e não consegue pensar, poder vir beber dessas fontes. Então, obrigada por hoje. Eu me despeço já, transmito a palavra para vocês, me despeço e Paula, até a terceira roda de conversa. Ainda não, vou te interromper, porque eu gostaria que você, né, porque o subtema desta roda de conversa é especialistas em situações de primeira vez, e que foi inspirado no episódio 29, Novo Real do Momento Cast. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho
sobre essa, porque assim, a partir do momento em que eu ouvi e que nós ouvimos, que surgiu o nome dessa roda de conversa. Então, por favor, fale um pouquinho. Então, não se despeça antes de contar para a gente essa grande inspiração. Aquela que vem já desliga a tela, já falou tchau. Não, vai embora não, volta. Desligar, não, ninguém vai desligar, não. Pode ir falando. O Momento Cast, ele tem essa característica, inclusive eu já conversei com a Nelly e a gente vai pensar em construir um episódio juntas para falar da maturidade, do envelhecimento. Quero trazer também muito a Júlia para a gente trazer esse outro olhar, para que seja aquele bate-papo da gente ali, né? Esses são os spoilers. E quando eu não trago pessoas, eu convido pessoas que eu julgo exponenciais para mim. E às vezes são pessoas exponenciais nas suas vidas comuns. Mas às vezes a pessoa é tão especial naquilo que ela faz que de alguma forma ela interfere na minha vida. Quando eu não faço esses episódios que eu convido pessoas para conversar, eu faço aquela meditação respiratória, falo, poxa, o que dá para utilizar hoje? E foi bem numa semana onde eu escutava muito o novo normal, esse é o novo normal, o novo normal. E tem coisa mais preconceituosa do que estabelecer que algo é normal, porque o meu normal é diferente do outro, né? Pensando em normal, que a gente segmenta, que a gente separa, que a gente... Então é o novo normal. E esse novo normal, ele vem o quê? É como se a pandemia e o Covid trouxessem a sensação de que a vida não era transitória e efêmera, ou seja, estava tudo resolvido, a minha vida estava perfeita, eu tinha garantias o tempo todo, e de repente chegou um vírus letal, mortal, e mudou todo o rumo. Então, todos os meus fracassos eu vou atribuir a essa pandemia e vou continuar estagnado. E aí, a partir disso, vou estabelecer um outro novo normal. Poxa, será que está todo mundo preso nessa bolha e não percebe que a vida continua igual era antes? Transitória, efêmera e incerta. Certezas temos, talvez, da morte, mas também é um assunto aberto e subjetivo demais. Então eu pensei, como é que eu troco esse nome para ele fazer sentido para mim? Foi aí que veio o novo real. E esse novo real é aquele de estar presente, observar, enxergar de frente o que chega e lidar a partir daí. E eu peguei um caderno, que eu tenho esse hábito de anotar ideias, eu furto frases, furto. Então eu ouço frases, eu adoro estar tomando um café e ouvindo quem está preparando o café conversar e a pessoa diz uma frase e eu anoto no meu caderno. Só que eu sempre anotei essas frases antes de me tornar podcaster. Depois que eu me tornei, eu ia lá no caderno e olhava. E hoje, depois de conhecer a doutora Karina, entender a relevância do que é um profissional acadêmico, construir uma frase dentro de uma tese e tudo mais, e depois de construir o episódio Novo Real, eu só cito as frases se eu citar o autor dela. Quando eu anotava as frases, eu não tinha a preocupação, eu sabia que não ia publicá-las, né? Hoje a gente já sabe que, se você escuta, se tem vida, tem jeito, quem vem na nossa cabeça na hora, né? Vem a doutora Karina. E aí, a partir daí, quando eu comecei a fazer o episódio, eu fui pegar o caderno, né? E aí eu me lembrei de uma conversa que eu ouvi numa padaria, e no centro da cidade, de manhã, onde esse senhor que tinha 80 anos e conversava, ele aparentava ter 80 anos e conversava com uma pessoa que aparentava ter próximo da idade dele, onde ele contava as coisas assim, falava da consultoria que ele tinha, do trabalho que ele executava naquele dia. E a gente está falando muito antes da pandemia, muito antes. Eu só não contei um detalhe no episódio que ele me diz assim, a mesa que eu estava tinha uma tomada embaixo. E ele me disse assim, Broto, você me dá licença? Eu posso ligar o meu laptop nessa tomada? Foi aí que eu comecei a observar e prestar atenção na conversa dele. Então, dentro da linguagem que ele tinha já no sistema dele, por conta da idade e tudo, ele se comunicou perfeitamente comigo, ligou o laptop dele, me chamou de broto e começou com essa conversa com esse outro rapaz, onde ele dizia que ele era um especialista de primeira vez. E ele deu uma verdadeira aula para esse interlocutor dele, para mim também, que o meu café tinha que ser rapidinho, que eu tinha outro compromisso, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui ouvindo essa aula. Eu não sei se isso é abusivo, se isso é um pouco invadir a intimidade do outro, mas se você fala numa altura de voz e não se importa com quem está do seu lado, você não se importa se as pessoas vão estar ouvindo, né? E lá ele conta que a consultoria dele, ele era especialista em resolver
equações impossíveis, em solucionar questões e tratar com situações de primeira vez. Falei, poxa, é isso. A roda de conversa é uma situação de primeira vez. Quando eu me propus a desenvolver um podcast sendo advogada, aquilo para mim era uma situação. Quando a gente vai editar um vídeo nosso, agora não é, mas o primeiro era uma situação de primeira vez. Então a gente se cerca de amigos, de grupos de apoio, se cerca do Google Literatura, se cerca de firmeza, de fé, confiança e a gente vai embora. Então é a minha contribuição. E aí sai o episódio do Momento Cast, o Novo Real, que era um novo real também foi reaprender a ler as minhas anotações, pedir licença para citar frases de pessoas que eu não tive a preocupação de anotar, e até isso se tornou uma situação de primeira vez. Agora, lidar com o podcast com essas frases de forma diferente. Então, foi uma grande lição para mim e fico muito feliz quando a Karina me fala que isso inspira e traz a roda de conversas, porque a gente não tem limites, né? E se a gente tiver sempre ética, transparência, essa irmandade que a gente estabeleceu de uma apoiar a outra e da gente fazer tudo em prol de um bem comum, em prol de um bem maior, onde é que a gente vai pisar errado, não é? Legal. Júlia, você quer dar as suas últimas palavras por enquanto? Isso que é legal, que é um até breve, não é um adeus. As palavras dessa roda. Eu sou mais difícil com as emoções, né? Sou um pouco complicada com essas histórias, mas eu tenho que dizer que eu estou muito emocionada também, muito feliz de poder participar, né? Junto com vocês, né? Com cada uma do seu jeito. E eu vou confessar uma coisa: eu tenho muita dificuldade com quem não tem roteiro, né? Então, essa fala de que nós estamos caminhando e estamos construindo esse nosso processo à medida que a gente vai fazendo é um grande desafio para mim, né? E eu estou muito feliz de topar esse desafio com vocês, né? De aceitar que nem tudo tem, que demora um pouquinho para a gente entrar, acertar as coisas e tal, mas é uma aprendizagem muito importante para mim. Muito obrigada por fazer parte desse grupo e até a próxima roda, né? Aguardando já com expectativa. Foi um prazer enorme estar fazendo novamente com vocês aqui. Acho que sim, né? Eu dei um Google aqui para falar o nome do autor dessa frase: o caminho se faz caminhando. Tá falando aqui o Google, que é do Antônio Machado. Então, assim, para a gente reconhecer as autorias, para a gente reconhecer, isso é cuidado. Isso nada mais é do que cuidado, né? Reconhecer as produções, as autorias, mas eu não estou falando só, né, da produção escrita, da produção do que a gente tem feito aqui. E eu reconheço em vocês, né, a autoria e a forma como cada um, né, cada uma de vocês tem compartilhado a tua história, porque é essa história que a gente está compartilhando. Nada mais é do que eu comecei a me dar conta de quanta beleza tem. São 4 histórias compartilhadas das suas próprias autorias. A gente está falando do jeito da gente, sem script, que a gente não nasceu com script, né? Por que deveria ter algum script? Então, assim, esse cuidado que nós tivemos uma com a outra, assim, foi lindo e, assim, muito... foi um alimento para minha alma. Então, minhas queridas, um grande Isso, Karina. beijo. Não é legal? A gente está se nutrindo. É lindo demais. Eu só para terminar, em tudo isso que a Júlia falou, a Paula, você, eu só queria citar uma frase do Tiago de Mello, então vem a autoria, que vai muito ao encontro de tudo isso que nós estamos conversando hoje. Talvez seja essa finalização mesmo, né? O Tiago de Mello diz assim: quem sabe o que está buscando e aonde quer chegar, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Uau. Essa frase é linda, não é? Sim. Eu amo essa frase. Queridas, nós sabemos o que estamos buscando, nós sabemos o que estamos buscando e aonde nós queremos chegar.
se a vida nos permitir. Então, nós estamos caminhando no nosso passo, no nosso ritmo, com a nossa respiração, com o nosso coração, com os nossos passos, com o tamanho das nossas pernas. Um beijo para você.